máximo de raiva com a Hulkbuster. E ainda foi capaz de botar ordem na casa quando o Loki estava invadindo a Terra. Ou seja, ele é o cara que lida com gente pesada. Mas aí é que tá, galera. Ele foi derrotado pelo Capitão América e o Bucky. E por mais que eles sejam super soldados e estejam muito acima de um humano normal, não daria para imaginar que dois super soldados podem vencer um cara como o Homem de Ferro, que tá no nível de bater de frente com o Hulk e com o Thor. O Homem de Ferro possui muito mais recursos, é muito mais poderoso, tem muito mais fatores que favorecem ele no embate. E agora você deve estar se perguntando, então como é que ele não embolachou os dois em poucos minutos em Capitão América Guerra Civil? E é muito simples, galera. Até o final desse vídeo eu tenho certeza que você já não fica com dúvida. Vamos lá! A gente ter em mente que o Homem de Ferro não estava se segurando. Isso porque depois que o Zemo descaradamente mostra a filmagem do Bucky com a lavagem cerebral matando os pais dele, o Tony fica extremamente enfurecido de raiva e parte pra cima do Bucky sem se conter. E então, a partir daquele momento, ele não estava se segurando como fez na luta do aeroporto. Ele queria dar uma lição no Capitão América por não ter contado uma coisa tão séria pra ele. E queria matar o Bucky. E isso é visível nas cenas em que ele tá sempre tentando lançar um míssil ou repulsor no Soldado Invernal. E por isso é que a gente vai começar com a primeira razão. Primeiro, galera, é o seu estado de espírito. Galera, eu tenho certeza que assistir assassinar brutalmente seus pais em vídeo não é uma boa preparação para uma briga. Ainda mais se o cara que fez isso com os seus pais tá aí na sua frente. Isso deixa qualquer um cego pela vingança. E não te faz raciocinar. Você simplesmente age pelo que você tá sentindo na hora. E é exatamente isso que acontece. O Homem de Ferro não estava pensando com clareza. Ele apenas se concentrou em se vingar. Depois que ele vê o vídeo, instantaneamente o seu sangue vai fervendo. E o que ele pensa de primeira é querer ver o Bucky morto, rápido. E ele não queria nem se dar o trabalho de formular uma estratégia para matar o Bucky. O que ele queria é pegar e matar o Bucky imediatamente. E por outro lado, o Bucky e o Capitão América tinham um controle de si mesmo. Durante o embate, eles estavam na defesa e tudo o que eles tinham que fazer era só se defender da melhor forma possível. Isso porque eles sabiam como Tony estava se sentindo. Tudo bem que eles foram pegos desprevenidos, já que ninguém contava que o Zemo armou tudo aquilo para mostrar um segredo. Mas o Capitão e o Bucky não precisaram ver os seus pais sendo mortos brutalmente por alguém que estava na frente deles. Então, com certeza, sem essa turbulência emocional, o Homem de Ferro teria lutado muito melhor. Ele seria capaz de bolar um plano rápido para neutralizar o Capitão América e matar o Bucky. Afinal, a gente tá falando de uma das mentes mais brilhantes de toda a Marvel. Um dos maiores estrategistas. Mas mesmo assim ele é um humano que tem emoções. E os humanos não conseguem controlar totalmente as emoções. A segunda razão que teve relevância no embate é o ambiente em que eles estavam inseridos. Galera, a luta ocorreu em um ambiente bastante fechado. E esse é um fator muito importante porque a gente tem que... Galera, presta atenção. O Capitão América e o Bucky tiveram desde cedo treinamento militar. Eles são lutadores de combate direto pro corpo a corpo. Ainda mais se os dois estiverem com armas. Aí a situação fica difícil. O Capitão tinha o escudo de Vibranium. E o Bucky tinha um braço cibernético de titânio. Então eles se destacam no combate corpo a corpo. E podem facilmente usar todas as suas vantagens físicas aí. No combate direto eles têm mais agilidade, mais velocidade, mais resistência e muito mais experiência. Aquela luta que os dois tiveram em Capitão América Soldado Invernal é uma das melhores de combate corpo a corpo do UCM. Eles dois são um dos melhores lutadores de corpo a corpo. Então tudo isso entra em jogo quando eles estão tendo um embate numa distância tão curta quanto foi. E a partir do momento em que o embate começa num lugar tão fechado e curto, o Homem de Ferro já estava com alguma pequena desvantagem. Não estou dizendo que ele perde automaticamente o embate, claro, mas já é um fator que não ajuda ele. Isso porque o Homem de Ferro está repleto de armas de longo alcance, mas ele não tem tanto de armas brancas como seu traje de nanotecnologia. Se o embate fosse com o traje de nanotecnologia, aí sim, claro que ele embolacharia os dois em poucos minutos. Afinal de contas, ela pode... coisa a partir de nanopartículas e foi capaz de fazer o Thanos sangrar. E isso realmente no combate corpo a corpo. Mas aquele traje que o Tony usou no embate em Guerra Civil não tinha as armas necessárias para lutar tão bem de perto quanto poderia à distância. Aquela armadura é muito mais funcional à distância. Em terceiro fica o fato do Homem de Ferro dar em desvantagem numérica. Galera, se o Homem de Ferro estivesse lutando apenas com o Bucky, ele teria vencido facilmente. E se ele estivesse lutando apenas com o Capitão América, ele teria vencido facilmente também. O Homem de Ferro estava prestes a obliterar completamente o Capitão América. Só que o Bucky conseguiu chamar a sua atenção. Mas se o Bucky tivesse chegado uma fração de segundo atrasado, o Homem de Ferro iria tirar o Capitão América fora de combate e eles teriam perdido. Só que o Bucky e o Capitão são super soldados. Eles são treinados há anos em combate corpo a corpo e souberam se coordenar. Eles venceram porque trabalharam juntos. Eles tiveram anos de combate juntos e tiraram as vantagens do Homem de Ferro temporariamente. E isso é visível nas cenas em que o Bucky e o Capitão América bloqueavam as rajadas do Homem de Ferro e socavam ele.
E a outra foi quando mesmo que os dois já estavam exaustos e quase perdidos no embate, o Buck conseguiu chamar a atenção do Tony para dar a chance para o Capitão América agarrar o Tony desprevenido. Então, por eles terem trabalhado juntos por muito tempo, eles tiveram coordenação de batalha. E por isso conseguiam oferecer resistência contra o Homem de Ferro. E em quarto fica o fato do Homem de Ferro ter um ego muito elevado. Puxa pela memória, galera. Depois da batalha do aeroporto, chega um momento em que o Tony e a Viúva Negra estão tendo uma pequena discussão. E no final do diálogo, a Viúva Negra pergunta pro Tony se ele não pode deixar o seu ego de lado por um segundo. Are you incapable of letting go of your ego for one goddamn second? Homem de Ferro perder. Isso porque chega um momento no final do embate em que o Homem de Ferro começa a se sair melhor. Ele arranca o braço cibernético do Buck com um raio altamente potente do reator Arc. E depois disso ele pede para a inteligência artificial analisar o padrão de luta do Capitão América. E com pequenos golpes o Capitão América já tinha ficado exausto. E então o Homem de Ferro emite um aviso final para o Capitão se render. Só que o Buck agarra na sua perna para chamar a atenção dele. E isso deu a chance do Capitão América apanhar o Tony desprevenido. O que fez ele perder o embate. Galera, presta atenção. Quando o Buck agarra no pé do Homem de Ferro, o Tony dá as costas no Capitão América e chuta o rosto do Buck. O Buck, que já estava claramente neutralizado, ele já não oferecia nenhum perigo. E o Tony sabia disso. Mas mesmo assim o seu ego falou mais alto. Ele quis realmente chutar o rosto do cara que matou os pais dele. Como uma espécie de animal fraco perante seus pés. Mas o Tony poderia simplesmente ignorar o Buck e tirar o Capitão América fora de combate de uma vez. Mas como o seu ego falou mais alto, então o Capitão América agarra o Tony por trás. Ergue a armadura e atira com toda a força pro chão. E desativa o reator Arc com o escudo de vibrânio. O que foi suficiente para derrotar o Tony. Mas se o Tony deixasse esse ego de lado, como a Viúva Negra disse, o Tony venceria naquele momento, tirando o Capitão América fora de combate de uma vez. E se liga, galera, que quando o Capitão América ergue o Homem de Ferro, dá pra gente notar que o Tony ativa imediatamente os propulsores para se livrar do Capitão América. Só que o Homem de Ferro é incapaz de fazer o Capitão América se mover. Isso porque o Capitão já tinha danificado uma das botas do Homem de Ferro com o escudo de vibrânio. E isso prejudicou o sistema de voo. Left boot jet failing. Flight systems compromised. Então, a partir do momento em que o Capitão danificou aquela bota da armadura, algumas falhas da armadura começam a surgir, como o sistema de mira e o voo. Por isso, o Capitão conseguiu puxar o Homem de Ferro para baixo com aquela corda. E não saiu sendo arrastado pelo Tony mesmo o Homem de Ferro estando com os propulsores ligados. Agora você deve estar se perguntando, então como é que o Capitão América conseguiu segurar o Homem de Ferro quando ele ainda não tinha danificado a bota? E é muito simples, galera. A resposta é que isso não faz o menor sentido. Eu não vou mentir pra você. A gente tem que olhar pelos feitos do próprio